Toda vez que a gente fala em adaptar alguma coisa, eu lembro uma frase do Fellini que eu li uma vez, em que ele dizia tradutor e traditor, ou seja, tradutor, traidor. E evidentemente não tem nada a ver com isso que a gente conhece um tema nosso dessa noite, mas alguma ligação existe. Ele está falando de tradução, na verdade, do italiano para outras línguas, mas eu me pergunto se essa questão da fidelidade, da tradição é mais central naquilo que a gente está fazendo, que a gente toca em vidas que existiram. No caso de Diário de Motocicleta, eu tinha lido o livro logo que ele foi publicado. Para quem não sabe, é um livro que não saiu logo no início, logo depois da morte do Che Guevara, foram republicadas várias coisas que já tinham saído em vida, mas esse livro não tinha saído com ele, é um livro póstumo. Os originais foram encontrados numa mochila de viagem pela mulher dele, pela Leida, e só foi publicado no final dos anos 80. Primeiro em Cuba e logo depois na Itália, e daí o livro começou a sair por todo país do mundo. Eu li o livro no final dos anos 80 e início dos anos 90. Fiquei muito impactado por aquela narrativa de um personagem que parecia muito diferente daquele que eu conhecia. Se distanciava muito do guia, porque na verdade não era sobre o Che Guevara, mas sim sobre o Ernesto em transição para o Che. Era a história de um jovem que saía com 20 anos de um país que era muito mais voltado para a Europa ou para os Estados Unidos naquele momento, que era a Argentina, do que para o resto da América Latina, que é convidado para fazer uma viagem iniciática através do continente. E à medida que ele vai avançando no coração daquele continente, ele vai desvendando uma vocação pessoal dele. E aquilo que pareceu interessante por diversas razões, mas talvez a mais forte delas era o fato de que você podia tratar de um personagem histórico com alguma inocência ainda. Quer dizer, era um momento em que alguém descobria uma vocação. E o relato, para quem lê o livro, é um relato sem filtro. Eu tenho uma qualidade que é muito marcante, que é uma honestidade o livro também não foi reescrito, então isso ajuda muito. Ele vai na primeira pessoa, ele não tem embaixadinha, não tem pirula, exatamente o que ele viveu ali, estava na página. Jamais tentei adaptar aquilo, porque primeiro eu fazia documentário naquela época, eu fazia ficção, mas jamais teria pensado em fazer isso até o dia que eu fui convidado a fazer, mais à frente, 10 anos depois, mais 10 anos depois. E fiquei muito em dúvida se eu devia fazer, na verdade. E eu acabei só decidindo fazer depois de um longo período de pesquisa. A sorte ali do Diário de Motocicleta é que o personagem que havia deflagrado toda a história, que é o Alberto Granado, estava vivo. Um jovem, hoje era um jovem de 87 anos de idade, na época era um jovem de 83 anos de idade, e ele tentou com uma memória prodigiosa e capaz de lembrar aquele trajeto como se tivesse acontecido ontem. Então, indo para o Alberto, eu tive a oportunidade de ter um relato de primeira mão muito preciso e também inspirador. E várias coisas que não tinham ficado claras ainda no livro foram
estão adquirindo um relevo e uma tridimensionalidade que permitiram criar uma hipótese de adaptação. Evidentemente, você não foca num personagem dessa dimensão sem aprofundar essa pesquisa. Então, só para dar uma ideia do que foi feito, nós refizemos a trajetória que está no livro. Eu também fiz ela 3 vezes, mas fiz 2 vezes para entender do que se tratava. Saindo do mesmo ponto, chegando no ponto final.